Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Legítimos Podcast. Aqui a gente vai bater um papo que vai muito além do título. Vamos conversar com gente de verdade que tomam decisões, queremos conhecer as pessoas que estão por trás de cada uma das decisões, das falas e dessa postura. Eu sou o Gabriel Reis. Eu sou o Gabriel Matos e hoje nós temos dois convidados que vivem os bastidores da política, da comunicação, do Brasil real, que estão ali no coração da nossa nação brasileira. Nós temos uma grande alegria de estar com essas pessoas aqui, né? Uma delas já veio no nosso podcast, vocês vão ver agorinha. E aqui nós vamos falar sobre coisas do dia a dia, coisas reais, coisas que a gente vive. Não só discutir ideias, mas também falar um pouco do que é nossa rotina, o nosso dia a dia. Uma conversa bem tranquila, uma conversa realmente legítima. Você pode fazer a apresentação deles, vou dar essas honras para vocês dessa vez. Isso. Nós estamos aqui com Gustavo Gayer, nosso deputado federal, né? E Amanda Caixeta, nossa jornalista e também comentarista política aqui, esteve conosco aí recentemente, né? Foi um bate-papo muito da hora. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês Gabriel, aqui com a Gabriel. gente. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Olha, o outro Gabriel ali também, obrigado. Muito bom, muito bom. Gente, então, começando ali da gente, a gente sempre gosta de começar apresentando vocês. Só que se a gente falar o que vocês fazem, quem vocês são, eu acho que fica muito raso. A gente gosta de falar um pouquinho, eu gosto que vocês se apresentem, né? Então, Gustavo, todo mundo já conhece você, a figura pública, né, de deputado federal, mas fala um pouquinho quem que é o Gustavo, um pouquinho além do deputado, um pouquinho pra gente. A gente começou a conversar sobre isso no café da manhã que a gente estava tomando ali, né? Eu até perguntei, até brinquei na hora. Peraí, mas vou jogar de cara uma pergunta tão filosófica. Quanto tempo a gente tem de podcast, né? Sim. E eu brinquei, mas é verdade. Descobrir quem nós somos, ou até definir em poucas palavras quem nós somos, é tão difícil, porque poucas pessoas se conhecem completamente, né? A gente tem algumas definições, mas às vezes elas são meio superficiais. O que eu posso dizer assim que vem de cabeça, cara, eu sou um pai, eu sou uma pessoa apaixonada na minha família, nos meus amigos, eu amo meu país, eu amo as famílias brasileiras, essa instituição que é a família, e eu sinto que a gente precisa preservar e resguardar e proteger as famílias, e eu entreguei minha vida para ver se a gente consegue fazer uma diferença, para entregar um mundo melhor para os nossos filhos. Eu acho que a gente tem que defender a pureza dos nossos filhos, a inocência das crianças. E é isso, eu sou um cara que gosta de andar de moto com os meus amigos, eu gosto de rolar no chão com o meu cachorro, eu gosto de fazer piada, eu gosto de zoar. Eu gosto de zoar bastante as pessoas que mais convivem comigo. Eu sou uma pessoa simples, gosto de assistir Netflix com a minha filha, né? Eu gosto de ir no cinema com minha filha, eu gosto de ir no stand de tiro com meu filho. É isso, se você pergunta quem é o Gustavo Gayer, cara, eu sou um pai. A palavra que me define seria essa. Se eu pudesse definir uma palavra, eu sou um pai, e por consequência disso, todas as brigas e tudo que aconteceu na minha vida veio dessa missão de ser o melhor pai que eu consigo ser. Legal. Excelente. E preparar um Brasil melhor para seus filhos, né? Para todos, né? Porque quando você tem filho, e aí você... são coisas que vão acontecendo ao longo da vida, né? Quando você tem um filho e você olha e você vê, cara, eu sou apaixonado nesse moleque, nossa senhora. Aí você vê um outro pai, uma outra família, aí você percebe que isso que você sente pelo seu filho também existe por aquele homem e aquela criança, ou aquela mulher e aquela criança. Aí você fala, cara, tem que ser preservado lá também. Não é só o meu aqui com o meu, né? Se eu sou assim com o meu, ele é assim com o dele, ela é assim com o dela, vendo outras famílias, né? Tanto é que eu falo que a gente tem tantos milagres, micro milagres que a gente testemunha todos os dias e não presta atenção. Um que eu amo é quando eu tô andando na rua e vejo um pai andando na rua assim, com mão dada com o filho. Aquilo pra mim é a coisa mais linda do mundo. Ou uma família andando com um carrinho de bebê, sabe, num parque. Eu olho para aquilo, porque não é porque acontece sempre, deixou de ser um milagre. Eu acho aquilo tão maravilhoso. Eu falo, bicho, isso tem que ser preservado. Isso tem que ser defendido. E quando você entende que existem forças trabalhando ativamente para destruir aquilo, não tem como ficar quieto. Eu não posso, só porque eu criei meus filhos bem, e hoje meus filhos eu falo que eles são blindados e tal, e estão no caminho certo, meu trabalho está feito, né? Eu fiz a minha parte, agora eu tenho que ajudar as outras famílias também. Isso é verdade, cara, que legal. Já deu pra sentir o que move, o que tá aí dentro, né? Não? É. E transferindo também essa pergunta pra Amanda. Né, Amanda? E aí, quem é você, Amanda? A gente tem 1 hora, né, só pra falar. Bom, eu gosto de definir o seguinte, eu sou filho do seu Kleber, da dona Rose. Legal. Tenho
uma casa que eu gosto de limpar no fim de semana, quando o Gustavo não estende o expediente até mais Peraí, tarde. tá sobrando tempo pra você limpar a sua casa? Pois é, esse é um Tá errado. problema. Você tá fazendo alguma coisa errada, mano. Não, Não, tá demitido. quanto Entra outra tempo assessora tem aí. que a gente tá gravando? Eu sou demitida constantemente, tô acostumada com isso. Já, infelizmente, a gente não conseguiu legitimar isso ainda. Não, eu sou essa filha, gosto Eu ainda não tenho a minha própria família, com marido e filhos, então, assim, eu gosto de dedicar meu tempo cuidando dos meus É pais. porque eu não deixo também. Porque não tá tempo pra Não ter sobra família. tempo. E hoje eu sou, infelizmente, né? Infelizmente não, graças a Deus em tudo é graça. Eu trabalho com o Gustavo Gaira, eu sou assessora dele há alguns anos. Não é uma missão fácil. E hoje meu papel aqui vai ser basicamente censurar. Né? Se ele falar Toda alguma vez- besteira, eu vou falar, não, esse assunto não pode. fazendo Toda Detalhe. vez que eu participo de um podcast, saio de lá com um processo. Falo, agora ele vai Isso. preso. Ó, dessa vez não Tô você. aqui pra Agora quando você for, eu garantir vou com que você. não vai acontecer isso. É, vocês não estão vendo, mas embaixo da mesa tem uma faca. Tá? Qualquer coisa ela vai cutucar minha perna. Isso. Vai ter sangue aqui, mas tá tranquilo. É doido. Legal. Eita. Legal. Gente, e o seguinte, a pergunta é, o que vocês estariam fazendo se não fosse a política? Ah, eu estaria Sendo fazendo o que feliz. eu estaria. Ah, Eu já rapaz. estava. Não é que tá aqui. Eu já. Rapaz. Minha vida era tão perfeita. Eu tinha assim. Minha escolinha de inglês. Dava aula todos os dias. A minha escolinha ficava assim. A minha casa tá aqui, a escola tá aqui, assim, 5 quarteirões de distância da minha escola pra minha casa. Então eu ia almoçar em casa todo dia. Eu levava meus filhos na escola, buscava, até ficar grande, né? Mas assim, buscar. Então, minha vida era perfeita, sabe? Não precisava mais. Sabe quando você tava no total. Eu nunca fui rico, tá? Meu dinheiro era pra pagar. Nem todos os boletos, né? Tinha meses que eu não Verdade. conseguia pagar todos os boletos, mas eu, cara, não mudaria nada na minha vida. Mudaria. Até a dificuldade era boa, eu gostava daquela coisa de ter que correr e ir atrás, né? Nossa, tem que contratar mais gente, tem que matricular aluno na época de matrícula. Eu amava a minha vida, eu preparei minha vida todinha. Foram 25 anos dando aula, né? Nossa. Eu preparei minha vida inteira todinha pra ter isso. Minha escola, minha casinha, meus filhos, tudo arrumadinho, bonitinho. E era isso que eu queria estar fazendo. E se um dia, se Deus quiser, é isso que eu quero voltar a fazer. Esse momento que eu tô tendo da minha vida agora é como se fosse um parênteses que foi aberto, né? Pelas coisas que estavam acontecendo no Brasil, pelo rumo que as coisas estavam indo, pelos ataques às nossas famílias, né? Eu vou falar sobre isso aqui, quando tentaram doutrinar meu filho na escola, que eu comecei a falar sobre isso, e aí minha vida saiu do controle. Né? Eu tava lá perfeito, a minha vida saiu do controle, eu perdi o controle das coisas que estão acontecendo, e uma sequência de eventos que eu até hoje não consigo explicar direito, às vezes até a Amanda entende melhor que quem tá de fora, né, percebe? E aí hoje eu sou um deputado federal. E nunca quis isso. É verdade. E não quero. Desculpa. Eu não pedia voto pra ele, gente, na campanha de Eu segredo. não pedia voto voto. pra mim, eu não usei fundo eleitoral. E assim, De trem vai só eu não crescendo. vejo glamour nenhum nisso aqui. Eu não vejo como se minha vida tivesse melhorado. Pelo contrário, minha vida pessoal degringolou, tá? Eu fico impressionado como que tem gente que faz pacto com o diabo pra ser deputado federal, sendo que se você realmente tem uma pauta e tem uma bandeira e vira isso aqui, sua vida vira um inferno. Dificilmente você tem momentos assim de alegria no trabalho, se você defende o que é certo, se você tá por uma bandeira real, né? Então isso aqui é um sacrifício pra mim. Aí o povo fala, por que você não desiste? Por que você não desiste? Você tá lá, você tá vendo seu país ser destruído. Você vai pra guerra porque você quer ou porque é uma obrigação? Você não vai pra guerra, você nunca vai ver um soldado indo pra Segunda Guerra. Ô, mãe, eu vou pra guerra! Alegria. Velho! Não, mãe, eu tô indo pra guerra. Mas não tem outra opção. Eu tenho que ir por você, pelos meus filhos, pela minha família. Espero poder voltar. Essa é a sensação que eu tenho. Então tem... Cara, interessante, porque fica muito nítido que é um chamado. Quando você fala assim, eu não sei como isso aconteceu, talvez até a Amanda, que está do lado de fora da situação, enxergue muito melhor do que eu. Mas nós percebemos como esses lugares na nossa geração, no nosso tempo, de tempos em tempos, precisam ser preenchidos. Por pessoas que têm princípios e valores, que vão fazer o que precisa fazer. E você deixou bem claro aí um exemplo de um soldado. Porque literalmente é guerra. É guerra. É uma guerra. Né? Se eu não tivesse lá, eu não ia me perdoar. Sabe, por exemplo, quando o Bolsonaro me chamou para ser candidato a federal, eu até virei, você tá doido? Pra que eu vou largar minha vida? Tá doido? Nunca. Apanhar, o povo querendo... E eu sabendo que o povo quer prender a gente. O Alexandre de Moraes quer me prender, ele prendeu o Nicolas, Carlos Zambelli foi condenado a 10 anos. Tudo por palavras.
né? Engraçado, os corruptos estão andando pra cima e pra baixo, aí estão sendo descondenados. É. Agora o STF, a justiça brasileira quer prender só as pessoas que falam que eles não gostam. Roubar, matar, estuprar, esquartejar, não acontece nada. E aí eu pensava, pra que eu vou fazer isso? E eu pensando assim, eu não queria ainda. Não queria. É verdade também. Não queria. Aí, quando eles prenderam Daniel Silveira, eu lembro direitinho. Quando eu recebi a notícia, e eu conheço Daniel Silveira, eu conheço o coração que aquele cara tem. Né? Nunca cometeu um crime na vida. Por palavra, falei, não, aí foi onde eu virei assim, quer saber? Não tem condição. Não tem. Agora eu vou, já que é assim, vamos pro pau logo, porque eu não vou poder. Eu não ia me perdoar. Como é que eu ia olhar na cara dos meus filhos se eu falo pra eles sempre questão de honra, de coragem, sabe? De fazer o que é certo, de defender a palavra de Deus. Como é que eu ia ter coragem de falar isso pra eles? Né? De falar que eu sou um exemplo pra eles se eu me covardasse no momento que o Brasil mais precisasse. Aí eu fui, aí eu entreguei minha vida. Acontece o que acontece. Não sei se eu vou ser preso, se eu vou ser assassinado, eu não sei, mas eu, nos momentos finais da minha vida, eu tenho certeza que eu vou ter muito orgulho de todas as minhas decisões. Aí ela veio comigo. Eu fui empurrada. Carreguei ela. Eu fui empurrada mesmo. Mas, Não, mas até pra trabalhar com o Gustavo, eu vejo muita mão de Deus nesse sentido. Porque eu não tinha planos pra isso. Eu comentei no podcast que a gente participou da última vez. Eu gostava de política. Eu era uma criança com problema que assistia propaganda eleitoral gratuita. Minha mãe devia ter se atentado pros sinais, né? Então, essa menina tem alguma coisa errada com ela. Mas eu gostava. Então, sim, sempre foi um sonho participar disso, mas a minha vida não tinha nada desenhado que direcionasse pra esse rumo. E foi tudo acontecendo. De repente, eu conheci algumas pessoas que conheciam outras pessoas. Em 2018, eu conheci o Gustavo, não foi nem na política. Ele postou um vídeo buscando os filhos dele na escola, vestido de Darth Vader. Eu falei, cara, que legal, gostei. Vou seguir esse cara. Eu não sabia que ele era de Goiânia. Eu ia lá pra envergonhar eles, sabe? Nossa, eu achei aquilo fantástico. Tudo assim, Eu chegava achei lá. muito legal. Falei, vou seguir esse cara, ele é engraçado, né? Daí, em 2019, eu comecei a participar de rádio, essas coisas. Encontrei. Eu falei, mas ele é de Goiânia, professor de inglês. As dicas eram muito boas, inclusive. E, assim, foi encaminhando. Não tinha planos pra isso. Eu trabalhava num plano de saúde. Ele era professor de inglês, não tinha nada a ver. E aí, um belo dia, encontrei ele numa rádio e depois estamos aí até hoje. Tô tentando sair, inclusive, se tiver alguém aí que tá contratando de jornalista, pelo amor de Tira ela de mim, pelo amor, leva ela. Leva embora. Mas, assim, tem coisas que acontecem que não... Humanamente, a gente não sabe explicar. Por exemplo, eu não posso parecer que eu tô puxando saco só porque ele é meu chefe, eu gosto Eu já do falei que eu não vou salário. dar aumento. Você sabe? Droga. Mas, sim, o Gustavo realmente faz um trabalho legal, sabe? Ele tem o coração no que ele faz. E isso é difícil de você ver na política. Ele tem zero apego. Quando ele fala que, eu não gosto de ser deputado, é verdade. Na campanha, nas Ela duas... implora pra eu não falar isso pro público. Nossa, eu não quero ser deputado. Gente, na campanha, vocês não estão entendendo a dificuldade que é. Você precisa de voto pra ser eleito e o Gustavo não pede voto. A gente fez campanha até em Canoa, no Rio Araguaia, na divisa de Goiás com o Mato Grosso. Ele não pediu um voto pra ele, só pro Bolsonaro. Vota no Bolsonaro. Eu falei, cara, você é candidato, fala, pelo amor de Deus. Eu fui lá em Mato Grosso. Você lembra? A gente Na foi em Mato canoa. Grosso, pegou o canal, vota no Bolsonaro! Daquelas praias do Araguaia, sabe? O pessoal pescando, tipo, vota no Bolsonaro. Eu falei, cara, vota em você também, pelo amor de Deus. Então, assim, e tem feito um bom trabalho, sabe? legal, Tem que as legal. pautas em destaque nacional, internacional, projeto. Muitas pessoas, eu até teve um comentário na internet essa semana que eu ia responder, mas eu falei, não, porque alguém vai falar assim, você tá comentando só porque você é assessora dele. E não é, porque você vê o trabalho sendo feito, não só dele, mas de outras pessoas, da Bia Kisses, do Nicolas, da Carol Detone, de Santa Catarina. Então, assim, são pessoas que têm o coração no que tá fazendo e não tem apego com poder, com nada. Mas que estão lá porque entenderam que tinha uma brecha que precisava ser preenchida, sabe? E tem projeto nisso. Que algumas pessoas têm dificuldade de entender, a gente conversou sobre isso também, que é o processo de que um projeto seja votado. E o papel de deputado não é só passar lei. Não. E outra coisa, vamos supor, ainda que passe uma lei, não necessariamente quer dizer que a cultura da sociedade vai se adequar àquilo de modo que aquela lei passe a ser cumprida magicamente. Isso não acontece assim. Sim. Então o pessoal fica assim, mas esse é deputado de internet, o que ele tá fazendo? Tá indo para os Estados Unidos. Você sabe que as principais negociações para aquelas antenas Starlink serem entregues lá no Rio Grande do Sul para pessoas que estavam desabrigadas partiu de dentro do gabinete do Gustavo, através da Dulce, Foi. que é a nossa assessora que da hora, internacional. A da Dulce hora. é maravilhosa. E foi feito dentro do gabinete do Gustavo. A negociação para barrar aquele projeto lá da censura, Pele da fake news. pele da fake news. censura. Ele foi um dos Foi eu e o principais Nicolas que barramos. Isso, então assim, Pele da Globo. e são bastidores que às vezes a pessoa, quem é mais atento à política, né? Eu sei que são pessoas que entendem o que está sendo dito aqui, mas às vezes aquela pessoa mais distante, que não é tão ideologicamente posicionada, mas quantas leis ele já aprovou?
E não quer dizer isso. Mas um projeto de lei, por exemplo, Se tem uma coisa interessante. que o Brasil precisa é de ter menos leis e mais liberdade. Porque não adianta, por exemplo, mais uma lei, por exemplo, que faria diferença, mas ainda a gente não conseguiu tramitar ela até o final, que é a isenção lá de impostos para os insumos das Santas Casas. Sim. Bem no comecinho do mandato. Aí quanto tempo esse negócio vai ficar tramitando? Sim. Entende? Então, assim, é um trabalho que é feito tanto na esfera legislativa, seguindo todos os protocolos. A gente protocolou requerimento no TCU também, que eu e o TCU foi lá, abriu investigações, suspendeu o a gente conseguiu leilão suspender milionário. corrupção demais, o governo, abrir investigação. É muita coisa, muita coisa. Mas não é só isso. Sim. Isso é muito bom. E Isso tá é fazendo só mais do que a sua vocês obrigação. Você foi eleito pra isso, tá? Exatamente. Você sabe disso. E você recebe pra isso também. Exatamente. Então, assim, é só pra mostrar, assim, que é feito, mas que não dá pra ser, assim, do dia pra noite, sabe? Tem um processo, é demorado, é cansativo, mas para além do que eles estão fazendo lá, porque a liturgia do trabalho deles obriga eles a fazerem isso, tem essa questão também de você ter um compromisso com os Sim. eleitores. Sim. Pode falar aí agora a história lá de que você pergunta pro Ó, pessoal se que você negócio? tá representando eles direitinho. Pode? Pode. Não, que é uma coisa? Toda vez que eu encontro com alguém que me apoia, eu É. sempre faço a mesma pergunta, né? O meu melhor termômetro pra saber se eu tô indo no caminho certo é quando eu encontro alguém que me apoia, eu pergunto assim, mas você tô te representando? Se a pessoa fala assim, eu votei em você, tudo bem, você arrependeu, valeu a pena? Tem alguma coisa que eu tô fazendo que você acha que deveria ser melhor e tal? E até hoje, cara, eu não conheci uma pessoa que falou assim, não gostei, não me arrependi. Ou não tô gostando da sua atuação. Todas as vezes que eu pergunto, ele sempre fala assim, não, você tá indo no caminho certo. Aí eu falo, pô, então tá bom, porque eu fico meio inseguro, porque eu não sou do mundo da política, né? Eu era professor, empresário, tinha uma escola. Então eu fico muito preocupado se eu realmente... Cara, você é representante eleito, tá? Então você tá representando? É a minha primeira pergunta. Eu tô representando? Vocês, por exemplo, Gabriéis, eu tô representando os seus valores, os seus desejos? Vocês se sentem representados por mim? Interessante a pergunta. Que eu acabei de colocar aqui, ó, o incentivo ao estudo da política. Porque no que diz respeito à política, eu sou uma pessoa leiga. Como a Amanda falou sobre essa questão de como demora, assim, depois que uma lei é aprovada, até que ela se revigore. Nossa. Assim, até a gente começar a sentir isso na pele. Falou, quem foi que fez? A gente nem não sabe. A gente, por exemplo, no nosso outro bate-papo, né? Eu era aquela pessoa aversa à política. Eu cresci, não tanto, mas... Cresceu, mas na ideia de que nós odiamos política. Eu também, odeio política. Entendeu? Essa doutrinação. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas então, eu nem sabia qual era o papel de um deputado na Constituição, o que eles faziam, enfim. Então, se está me representando, eu vou prestar atenção a partir de agora. Presta no que está atenção. acontecendo, É entendeu? importante. Sim. Eu já comecei a prestar atenção na política, porque em 2017 tinha um carinha aí sendo atacado por todo mundo. Todo mundo atacando uma pessoa só. Eu falei, tá errado, o que tá acontecendo? E meu irmão gostava muito de política. Eu falei isso no outro podcast, né? Como é que foi? Meu irmão gostava demais, meu irmão do meio, eu sou mais velho. E aí ele gostava demais, era do que assistia propaganda eleitoral, assistia todas as propagandas, pesquisava. Eu chegava, André, quem que nós vamos votar agora? Quem que é os melhores aí? Aí ele me passava, não, isso aqui e tal. Aí por causa dele, eu comecei a acompanhar no Instagram. Aí começou a chegar um monte de marretada atacando um tal de Bolsonaro. Ah, pô, batia nesse cara. Aí eu falei, rapaz, mas por que tá todo mundo do lado disso? Isso tá errado aí. Aí comecei a pesquisar, comecei a gostar. Comecei a dizer, rapaz, tem uma luz no fim do túnel. Aí foi quando eu comecei a gostar, através do Bolsonaro. Aí você se conheci apaixonou você. pelos olhos azuis, né? É complicado, a gente apaixona naquele homem. Aí, nossa, Legal. sério, é apaixonante mesmo. Não, aquele da Maria do Rosário lá, quando eu vi a primeira vez, eu falei, putz, eu quero ser amiga dele. Né, tipo, Quero andar com esse cara um tipo dia. isso, aham. Aí eu comecei a acompanhar disso aí, então, assim, como eu já conheço, já consigo responder, pra mim sim. E pra mim esse crescimento que vem, a sua figura política vem tendo, né, o deputado federal Gustavo Gaia, tá muito relacionado a essa coesão, essa coerência de posicionamento, de antigamente, de hoje e de amanhã. Você não vê aí uma flutuação, você vê uma coisa coerente, você vê uma luta, realmente ali é um guerreiro que tá à frente, assim como as pessoas que estão à sua volta, né? Pelas pessoas que estão à volta de alguém, você conhece muito sobre a pessoa. Então a gente se associa muito a isso. Aí eu queria te fazer uma pergunta sobre como que foi lá no começo, que você falou que o Bolsonaro te chamou, e como é que foi essa história? Como é que você decidiu largar a escola
pra assumir essa carreira? O que você teve que enfrentar? Qual que foi as tretas? Cara. Não, começou assim. Tudo começou com um vereador aqui de Goiânia, chamou Zéas Varão. Foi ali que começou? Foi. Não foi, né? Foi com a frente conservadora. Porque, não, primeiro, como começou a crescer meu nome? Quando tentaram doutrinar meu filho na sala de aula. E aí, eu fui lá, percebi, ele veio, me explicou, eu percebi, aí eu comecei a fazer um trabalho de desdoutrinação, né? Com ele e com minha filha. Até que um dia ele chegou e falou que um professor tinha chamado ele de bolsobosta. Isso era 2016 ou 2017. Aí eu fiquei, né? Eu corri lá na escola, eu fui revoltado lá, mas resolveu. Aí eu comecei a pensar assim, tá bom. Cara, nós estamos perdendo gerações e gerações de crianças com essa doutrinação na sala de aula. E eu comecei a gravar vídeos. Mas é mais porque era um desencargo de consciência. Eu vi uma maldade acontecendo, aí eu pensava, não, se eu ficar sem fazer nada é muita palhaçada. Aí eu comecei a gravar uns vídeos no meu celular, bem despretensiosamente, não tinha audiência, não tinha ninguém. Era Facebook ainda que eu postava. E eu postava no Facebook, porque daí eu tinha aquela sensação, tipo assim, eu fiz alguma coisa. E eu mostrava como é que funcionava a doutrinação, eu comecei a explicar os principais pontos que os doutrinadores usavam para sequestrar os nossos filhos ideologicamente, as narrativas do machismo, patriarcado, Deus não existe, a legalização das drogas, do aborto, a diferença salarial de homem e mulher, essas coisas. E eu ia mostrando, isso é mentira, isso aqui, e com números, tal. E não dava nada, rapaz, esses vídeos começaram a explodir. Aí eu comecei a falar do Bolsonaro também. Comecei a falar da direita, comecei a falar que a gente tem que tirar a esquerda do poder e tal, da doutrinação. Os vídeos começou a ter só no Facebook. E aí meu nome cresceu um pouquinho. No que meu nome cresceu um pouquinho, as rádios de Goiânia começaram a me convidar para debater esquerdistas. Né? E eu comecei a ir para essas rádios. Tá bom, vamos lá. E eu comecei a bater nos esquerdistas. Aí teve uns vídeos que viralizaram muito. Tá? Teve vídeo assim que explodia. Vídeo debatendo uma professora PhD da UFG, vídeo debatendo... Que a Coreia do Norte é capitalista. Aquela que a Coreia do Norte é capitalista, meu Deus do céu. Nossa, e Vídeo de uma outra esquerdista que trabalhava numa rádio aqui, que a gente chama da Rádio da Maconha, né? Aqui de Goiânia, né? Não pode falar. Censura. E aí, o nome foi crescendo. Aí um dia, um vereador aqui de Goiânia, o Zéas Varão, foi lá na minha escola. Sentou comigo lá na mesa da minha escola e falou assim, Gaia, tá chegando as eleições aí pra prefeitura, isso em 2019? 20. Não, 2019. Foi no final de 2019. 2019. Aí ele falou assim, Gaia, tá chegando as eleições aqui pra prefeitura de Goiânia, e Goiânia nunca teve um candidato verdadeiramente conservador. É sempre aquele que finge que é de direita pra ganhar os votos, chega lá, né, central. Aí ele falou assim, o que a gente tava querendo? A gente tá querendo ter alguém pra ser candidato, e eu queria que fosse você, mas, assim, você não vai ganhar, mas pelo menos para dar nome e projetar os nossos candidatos conservadores à vereança, dos vereadores. Aí eu falei, pô, Zé, você tá louco, Zé? Eu sou professor, eu não vou sair daqui, eu não vou primeiro, eu não posso fazer campanha, eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar. Aí ele, não, você só coloca, você vai a algumas entrevistas e algumas sabatinas, você fica pré-candidato e tal. Aí eu, então não vou ser candidato, eu posso ficar quietinho aqui, que eu não quero ganhar essa porcaria, não. Então, beleza. Verdade. Aí, participou lá, né? Aí eu comecei em umas entrevistas, pelo Democracia Cristã, e algumas sabatinas. Aí pronto, aí o trem explodiu de vez. Aí o negócio decolou, aí o partido já queria que eu fosse candidato de verdade, e aí o trem foi subindo, o negócio foi tomando fora de proporção, e eu ficando com raiva do meu nome crescendo, e eu desistindo desse trem. 7 vezes. Eu desistindo. Aí eu falava pra Amanda, eu não quero. Aí a Amanda ia lá, isso foi só eu, a Amanda e mais uma, minha equipe. O Stephanie. Eu, a Amanda, minha equipe era eu, a Amanda e mais uma pessoa. Rapaz, a gente ficou com acho, 8% dos votos. 8% dos votos. Tem Sem 45 mil e uns quebrados. A gente gastou R$10 mil na campanha. 45.928. Foi a coisa mais 45. incrível que eu já vi na minha vida. Lugar. Eu lembro que no dia da eleição, no dia do resultado, eu tava nem aí mais pra você. Eu tava dormindo à tarde. Aí eu acordo com a minha esposa me dando cotovelada. Lá, eu olho, tá meu nome lá na Globo. Tava lá, o primeiro, segundo lugar e eu em terceiro. Quarto lugar, né? Primeiro, segundo e eu em quarto. Eu falei, meu Deus, só falta eu ganhar esse negócio agora. Aí acaba com a minha vida. Pelo amor de Deus, fica quieto aí, não mexe não. Mas aí começou. Aí meu nome cresceu e tal. E eu comecei a fazer defesa. Aí o Bolsonaro ganhou, eu comecei a fazer defesas do Bolsonaro e tudo mais. E aí o Bolsonaro me liga uma vez, que queria me encontrar no evento que ia ter aqui em Goiânia. E quando eu chego lá, ele fala assim, ó, você vai ser nosso candidato a federal aqui, viu?
Falei, não. Não faz isso comigo, não. Presidente, pelo amor de Deus, deixa eu ficar onde eu tô. Ali tá bom, eu falo de si, eu defendo, né, e tal. Ele, não, você vai pra federal, porque nós vamos precisar de ter o maior número federal possível. Aí eu falei, nossa, presidente, então tá bom. Aí ele pediu pra eu filiar no PL. Só que aí eu tinha uma vontade lá no... Tipo assim, cara, eu vou fazer uma campanha pra não ganhar. Igual foi de prefeito. Falei assim, cara, eu vou fazer uma campanha. Eu não tava muito, né? Vou fazer uma campanha pra não ganhar. Como? Cara, não vou usar fundo eleitoral. E me ofereceram 1,5 milhão. Falei, não vou usar fundo eleitoral. Vou continuar fazendo meu trabalho, que eu tinha que trabalhar, né? E não tem condição, não tem gasolina pra viajar o Goiás inteiro. Não fiz Santinho, eu odeio Santinho. Eu não faço Santinho com meu nome. Sério? Não tem. Primeiro que eu... Não É, tem. é verdade. Eu É, tenho ele é pavor bem de ver atípico, meu né? rosto com uns daqueles santinhos políticos, sabe? Aí parece que aí é decadência pura mesmo. Aí eu vou. na rua, Aquela que você tá na assim. escola tá cheio. Já tá chão, assim, Não ó. faço. Eu não faço É porque santinho. no dia não pode, né? Fazer propaganda, então espalha. Aí eu fiz tudo possível pra né? Aham. Teve jeito não, cara. Deu 200 mil votos. 200.528. Eu nunca me... Uau. 200 mil votos em todas as cidades de Goiás. Todas as cidades de Goiás eu tive voto. Eu só andei em 12. 12? Não lembro. Foi por aí, né? Não passou Eu muito só andei isso, em 12 cidades. E deu Nossa. pancada não. de Aí teve voto. as redes sociais censuradas, a gente perdeu seu canal. Ah, derrubaram meu Instagram. canal. Na época da Caraca. campanha, derrubaram meu canal, derrubaram meu Twitter, derrubaram minhas Shadowban redes no sociais. Instagram. Shadow, não, foi um desastre. Rapaz, não sei o que foi aquilo. Foi doido. Derrubou Mas tudo. ganhei. E agora eu vou fazer a mesma coisa pro Senado. Só que tem uma diferença. É uma guerra, é um sacrifício. Eu tô sofrendo nessa história, mas agora eu quero. É Uau. diferente. Agora eu quero. Agora eu sinto, cara, se a gente não vai dar certo, isso aqui não vai pra frente. Agora eu não vou dormir, eu vou pra cima, não vou desistir. Ou se desistir, vou desistir menos. Tá, uma vez ou outra só. Não, mas deixa eu te Mas você falar, não deixa você eu ficar melhorou um pouco, porque de prefeito você desistiu 7. Não. De deputado foi ali, quase. 3, não foi? De Senado você tá querendo, Não, já agora é eu um quero. avanço. Agora nós vamos na voadeira agora você vai ver. E ele tá pontuando em primeiro lugar nas pesquisas aqui. Então, Cara, isso é Então, tão indicador impressionante, também. vocês não estão entendendo como é que é isso pra mim. Eu sou um professor de inglês, eu sou um cara normal, eu gosto de ficar em casa com meus filhos e meu cachorro. Aí eu olho as pesquisas me colocam em primeiro lugar pra Senado, eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo com esse mundo? O que tá acontecendo? Eu não vejo como se eu... Aquela sensação de porra, cara, será que eu sou digno disso tudo tá acontecendo? Sim. Sabe? Aquela sensação, será que eu mereço isso? Tem até um nome pra isso que o povo dá, é síndrome do impostor, sabe? Sim. Eu tenho muito sim. isso, porque será que eu tô Sim. conseguindo entregar tudo isso? Eu mereço isso daí? Será que eu não vou me decepcionar? Eu tenho esse medo constantemente. Mas eu fico impressionado. O resultado que a gente tá tendo, por exemplo, pra prefeito agora, aqui em Goiânia, as pesquisas estavam me colocando em primeiro lugar. Não, e ganhava. Aí eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero, não era, Amanda? Eu falava, Amanda do céu, só falta o Bolsonaro vir falar pra mim ser candidato a prefeito de Goiânia. Aí acaba comigo. Aí eu fui conversar com ele, aí a gente concordou, ele falou, não, o melhor que você tem é ficar lá porque você já é senador. Se você continuar aqui, você vai ser, e a gente precisa de Senado. Aí eu falei, graças a Deus, presidente, obrigado. Então eu vou escolher alguém para ser o nosso candidato lá em Goiânia. Aí eu escolhi o Fred, que decolou, né, terminou o primeiro turno em primeiro lugar, que também vem do nada, ninguém conhecia nada, chegou em primeiro lugar. Aí veio a máquina do Estado cometendo 10 mil crimes, ameaçando todo mundo, perseguindo, e fazendo eles ligação com ganharam o partido de esquerda democraticamente. aí, a torta e a direita. Foi. Ah, cara, Mas é isso. Eu nem lembro qual que era a pergunta. Sobre se Não, contar qual que era a chamada pergunta? através do Bolsonaro. Isso. Como que eu comecei esse trem? Sim. Não, Eu respondi? Respondeu, tá respondido. respondido. Uma coisa Aham. interessante é que esse crescimento ele é meio surreal, né? Realmente é. Exemplo, cidade de interior, o pessoal não tem muita tecnologia e tudo mais, é muito boca a boca. Uhum. Então, ir lá tem muito mais força do que os vídeos, né, na internet. Já aqui na cidade grande, não. Mas, assim, esse crescimento, eu creio que ele é muito de uma demanda do Brasil, que está cansado do mesmo Brasil de tanto tempo e quer mudar. Então, quando se levanta um representante, se levanta um guerreiro, um combatente, fala assim, não, eu topo, eu tenho coragem. Quando levanta um corajoso, todo mundo quer apoiar esse corajoso. E é o que a gente faz, porque eu mesmo, eu nunca fui de ficar discutindo na internet. Eu não gosto de ficar perdendo meu tempo escrevendo nenhum comentário sequer. Até pra quando alguém posta coisa legal, eu vou lá e coloco umas palminhas, que eu acho legal. Porque eu não gosto Gabriel é de ficar, "Nossa, isentão. muito bem e tudo mais." Mas depois quando começou a questão desse posicionamento político,
Eu comecei a ir pra guerra. Comecei a brigar em comentário, comecei a postar vídeo no meu Instagram, comecei a colocar a minha cara, comecei a colocar a minha opinião. E foi muito dessa questão. E vocês, representantes, né, que estão na linha de frente, vocês nos dão, o que eu falei lá fora, o ânimo de lutar. Porque a gente ama o Brasil, gente. Eu desde pequeno, não sou daqueles meninos que cresceu querendo morar na Europa. Não, quando eu crescer eu quero ir pra Europa. Eu não, cara, as praias mais bonitas tá aqui. E detalhes, Eu amo Goiânia, Goiás. Detalhe, nós não somos pais ainda. E nós queremos, né, poder treinar os filhos em paz, né, num ambiente que seja saudável. Entregar um mundo melhor pra eles. A gente fala Exato. sempre assim, tem que entregar o mundo, filhos melhores pro mundo. Temos que entregar filhos, mas também um mundo melhor pros nossos filhos. Exatamente. E uma pergunta do que você falou, o que mudou? Que agora você falou que agora você quer. O que mudou que agora você tá com essa fome? Que agora eu vejo uma real possibilidade de reverter tudo. Uau, agora não é só nadar contra a correnteza, agora não é só representar de forma verbal quem me apoia. Agora eu vejo uma real possibilidade de pegar essa bagunça que virou o Brasil e reorganizar ela. E isso está no Senado. É o Senado, não é nem presidente. Não é nem o presidente. Se Deus quiser, Bolsonaro será presidente novamente. A gente vai trabalhar para que isso aconteça. Mas o que vai é botar a casa em ordem e tirar da gente esse medo de ser perseguido pelas nossas crenças, pelas nossas falas, essa indignação de bandido ser liberado, de corrupto ser liberado todos os dias e uma senhorinha de 70 anos ser presa. Sabe? Essa indignação vai ser resolvido no Senado. E a gente está fazendo um projeto onde o PL com o Bolsonaro, a gente fazer um número de pelo menos os 27 senadores na próxima eleição. Com os senadores que nós já temos hoje eleitos lá, mais esses 27, o cálculo não é fictício, é real. O Brasil volta pro eixo. E o Brasil vai realmente voltar a ser um país decente. Porque agora eu vejo isso, entendeu? É aquela prerrogativa de que só o Senado pode iniciar um processo de abertura de impeachment para um ministro, um abraço, do Supremo Tribunal Federal. Então, precisa, né, aumentar esse número lá. Uau, que isso. Show, ótimo. Tem outra pergunta aqui também pra Amanda, né, que tá assim... O que mais... Aliás, existe um limite... Cadê, pô? Achei. Depois eu quero aquela Achei, da semente. Eu gostei do negócio da Esse semente. vai ser no finalzinho. esse vai ser Semente legal. plural. Como é estar na linha de frente da comunicação em um país onde tudo vira guerra de narrativa? Olha, eu já tenho um ranço de jornalista da época da faculdade, né? Então, assim, já me preparei, quando eu estava estudando comunicação, já me preparei para combater isso. Porque eles vinham com aquela enxurrada de coisa enfiando goela abaixo na cabeça da gente. E eu já estudava aquilo que eu precisava passar, mas eu fui me preparando para rebater. Falei, não, então peraí, você tá jogando isso aqui, então eu estudava aqui, estudava por fora também, para ter argumento em cima disso. Então, desde o início eu já tinha essa consciência de que, para mim, o papel do jornalista nada mais é que tradução de informação. Sim. Igual um professor de inglês te ensina um outro idioma, para mim o jornalista tem que sentar com o jurista, entender o que ele está falando e explicar para o meu pai, um cidadão trabalhador, comum, que não é uma pessoa ligada em política, olha, o problema é esse aqui. Mas tem uma outra análise de um outro ponto de vista que também é esse aqui. É isso. É só isso, sabe? Sim. Então, assim, já me preparei para esse campo de narrativa nesse sentido. Mas é aquela coisa assim, de que muito só vem com a prática. Não adianta a teoria demais. Sim. E a prática com a pessoa que não tem tanto freio no que fala, ajuda muito, sabe? Você já fica assim, nossa, esse jornalista aqui vai falar isso, aquilo, outro. Então, assim, a gente vê... mentira. Vê muita maldade da imprensa. Tá demitida. Qual que é a resposta que a gente manda pro jornal sempre? Olha o tanto que o trabalho dela é fácil. Olha o tanto que o trabalho dela é fácil. A imprensa entra em contato. Qual é a posição do Gustavo Gai em relação a tal coisa? Qual que é a resposta, mano? Receita de bolo. Olha que trem é fácil. É mandar a receita de bolo. Só isso. Não, mas é aquela coisa assim, por exemplo, a gente Mentira, você adora. Ela manda a receita de bolo, faz o print pra mim com a carinha rindo assim. Não, pra jornalista da Globo eu acho ótimo. Tem uns jornais aqui de Goiânia também que eu já... Não, esse jornalista aqui nem compensa. Agora eu já nem respondo mais. Eu já sei que o Gustavo quer que manda, esses aqui eu nem... Já manda, tem que mandar a receita de bolo, é importante. Tem uns que eu já não... Não, isso que eu não vou nem responder. Mas a imprensa é muito má, sabe? Ela é muito maldosa, no sentido assim, de canalice mesmo. Não são todos, tá? Por exemplo, tem veículos de esquerda que tem um gatinho pingado de direita lá. Ou pelo menos a pessoa que tem um compromisso com o fato. Que vai ouvir o Gustavo, que vai ouvir o Gabriel, a esposa do Gabriel, a esposa do outro Gabriel. E vai pegar a informação quase no todo ali, sabe? Não vai ficar empurrando só uma narrativa a partir de um único ponto de vista, sabe?
Então, acho que tá à frente disso, primeiro é um privilégio, porque eu realmente gosto de fazer isso, eu realmente gosto do que eu faço. Eu era aquela criança que sonhava em trabalhar com isso. Então, assim, eu me considero uma privilegiada, agraciada de Deus nesse sentido, de conseguir ganhar dinheiro com uma coisa que eu gosto. Não é todo mundo que tem essa sorte. Mas a imprensa, realmente, ela faz um trabalho muito mal nesse sentido de não ser verdadeiro. Ah, não, eu tô sendo neutro aqui. Não tá, cara. Você tem uma empresa que recebe dinheiro de alguém, que tá em favor de alguém, que tem um ponto de vista ideológico, sabe? Então, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu só aconselho a pessoa a pesquisar em outras fontes. Falar assim, não, dá uma olhadinha na internet aí. Porque tem gente que não quer ouvir a verdade, sabe? E a gente também não é detentor dela. E a verdade, eu acredito que ela vem com o tempo. Então, você dá as ferramentas para que a própria pessoa busque a verdade. Entende? Você apresenta o caminho ali, ó, o Gustavo Gayer não aprovou nenhuma lei. Mas tá, deixa eu te contar aqui que o trabalho de um deputado federal... Não, que o povo fica comentando, não fez nada. Por exemplo, o Bolsonaro ficou 28 anos no parlamento e não fez nada, sabe? Falei, não, deixa eu te contar. Justamente porque ele era contra o sistema não vai dar lei pro Bolsonaro. Fala assim, então deixa eu contar pra você assim, igual o que ele acabou de falar. Ele era contra o sistema, então o sistema não vai aprovar, sabe? É só oferecer essa ferramenta pra pessoa buscar pelas próprias pernas. Nesse governo de esquerda, qualquer deputado de direita aprovar alguma coisa ali é quase impossível. Quase possível. Você tem que comprar voto, eu não compro voto. Então. Sim. Então é isso, deixar a pessoa, você dá a ferramenta pra pessoa seguir as ideias dela, sabe? Excelente. Aí, por exemplo, tem umas pessoas como o Gustavo que vai lá e tem mais audiência que a CNN. Teve um ano que você bateu, né? Foi. A visualização da CNN. Então, por isso que eles querem calar todo mundo da internet, porque a internet é justamente essa ferramenta que fornece o caminho pra pessoa encontrar a verdade. Tem até uma pergunta sobre isso aí. Sim. Porque hoje a internet ela tomou mais audiência que vários canais, como você falou. E aí a questão da censura, né, até onde eu posso falar, até onde realmente eu não posso falar, essa liberdade de expressão. O que vocês pensam em relação a isso, né, como pessoas que vivem isso todo dia, que tem que tomar cuidado com o que fala, né, tem que sempre se policiar para acabar não perdendo ali um meio de comunicação, né, tem que tomar muito cuidado com isso. De forma assim, bem tranquila. A gente até colocou uma pergunta assim, até onde que é esse limite que vocês julgam ser correto? O limite entre, não, isso aqui a gente não pode permitir, ou isso aqui a gente pode permitir, a pessoa pode falar o que quiser, como é o Twitter, você tá falando em relação ao discurso, à fala? Em relação à fala, entendeu? O que você acha que deveria ser um bom senso ali na internet? O que já existe. Se você vai instigar alguém a cometer um crime, isso é crime. Se você fomenta ou defende alguma espécie de crime sexual, pedofilia, isso é crime, tá? Então, qualquer crime contra criança, pedofilia, ato sexual contra criança, ou até instigar alguém a cometer um crime, isso é isso, pra mim é isso. São crimes reais, isso eu falo crime mesmo. Aí depois tem a questão de ofensas e tudo mais, que pode ser resolvido na justiça. Então, se alguém faz um vídeo me xingando, que acontece todos os dias, né? A esquerda, aquele lá, o Boulos lá, os maconheiros, eles vivem fazendo vídeo me xingando. Eu posso entrar na justiça, mas não para calar essa pessoa. Para receber, você me xingou de tal conta, então você vai ter que ter uma multa. Que não precisa ser para mim, pode ser para a justiça. Mas isso para poder ponderar, como é que fala? Equilibrar um pouco. Proibir de falar, jamais. Eu jamais vou entrar na justiça, derruba a rede do... Um cara que me xinga direto, Janones. Derruba a rede do Janones porque ele tá me xingando todo dia. Não, aí eu tô sendo pior que ele. Sim. É isso que eu concordo. Sim, a liberdade de expressão, gente... A ausência dela é a garantia de uma ditadura. A existência dela traz perigos em si, sim. Mas a gente não pode deixar de ter ela. Qual que você prefere? A garantia de uma ditadura? A garantia de você não ter direito a nada? Tá? Ou você ter liberdade de expressão e conviver com os benefícios e malefícios dela? E vamos supor, os benefícios superam gigantescamente mais do que os malefícios. Então é isso. O que já está na Constituição. E, Gustavo, você é uma voz ativa no que diz respeito a ser contra a doutrinação ideológica nas escolas. E o que você vê, o que você deve estar trabalhando aí, que as pessoas não veem que isso está acontecendo? Tem algum projeto, algo que esteja assim ativo, leis que estão sendo aplicadas, que estão sendo observadas para que isso mude? Vamos lá, eu tenho vários projetos de lei justamente sobre a questão da garantia da fé cristã dos professores, né? Que um professor não possa ser obrigado a defender algo com o qual a fé dele vá contra. Eu tenho vários projetos de leis que devolvem as atribuições dos pais para determinar qual tipo de conteúdo ideológico os filhos podem ser expostos ou não. Mas uma das principais coisas que eu fiz foi o projeto Nossos Filhos.
né? Então, como eu sei que nesse governo nada vai ser aprovado nesse sentido, até porque eles têm a esmagadora maioria na Comissão de Educação, o projeto Nossos Filhos é um projeto onde eu dou é uma plataforma onde os pais do Brasil inteiro podem ir lá e denunciar a doutrinação que aconteceu contra os seus filhos. Antes da gente vencer a doutrinação, a gente tem que provar que ela existe. Certo. Porque a nossa batalha de narrativa está nessa fase. Conscientização. Conscientização. Tem muitos pais que não prestam atenção. Tem muitos pais. E a doutrinação, ela, que fique bem claro, doutrinação ideológica não é um professor entrar na sala de aula com a bandeira do Lula, camiseta do PT, vote do Lula. Não é isso. É ir corroendo os valores, o conjunto de valores e princípios que aquela criança carrega da família e trocando esse por outros valores e princípios da ideologia de esquerda. E acontece é uma mudança muito sutil, é uma transição muito subliminar. Então, como por exemplo, professores que começam gradativamente a cultivar a ideia nas crianças de que Deus não existe, de que o aborto é um direito da mulher e que ser contra o aborto é ruim, que tem que legalizar as drogas, que a esquerda é boa e a direita é ruim, e várias outras mentiras que eles cantam, que eles contam, patriarcado, essa porcaria toda. Então o que acontece? Eu criei uma plataforma que os pais podem ir lá e denunciar essa doutrinação, colocando a escola, não expondo o professor. Sim. A escola que está fazendo isso. E aí, através da plataforma, os outros pais daquela região vão lá e cobram da escola que essa doutrinação cesse. Eu comecei a fazer isso aqui em Goiânia, e eu vou te falar que em Goiânia, durante o período, acho que até hoje, né, a doutrinação chegou a quase zero nas escolas de Goiânia. Sabe por quê? Porque essa plataforma estava fazendo as escolas demitirem os professores. Aconteceu várias vezes de um professor... Vou dar um exemplo aqui. Uma professora que foi na escola com a camiseta assim, ó, seja marginal, seja herói. Uma escola particular. Ensinando as crianças que ser herói é ser marginal. Tá? O autor dessa arte era um traficante lá do Rio de Janeiro que matou um policial. E ele estava sendo transformado em herói. Aí eu fiz a postagem, joguei nas redes, os pais foram lá, cobraram do professor, do dono da escola, o dono da escola demitiu a professora. Esse foi um caso. Teve outros também. Aquela da professora que estava fazendo estímulo sexual com a... Não gosto nem de falar, que ela é podre demais. Essa tem... Nossa... É uma coisa assim gravíssima, sim, bem pornográfico mesmo. E mandando crianças de 13 anos a fazer atos libidinosos. Isso. Tá? Denunciei, foi demitida. O outro professor faz uma charge falando que a polícia militar fomenta a barbárie na sociedade. O projeto nós denunciamos, foi demitido. Aí o que começou a acontecer? Esses professores que doutrinam demais começaram a ser demitidos. Os professores começaram a fazer reunião e falaram assim, galera, vamos ter que parar, hein? Para, não fala mais nada. Senão você aparece lá na plataforma do Gustavo Gaia e você vai ser demitido. E isso é legal porque é um dos limites de liberdade de expressão que a gente estava falando. Você tem o direito de falar. Sim. Mas o professor, ele se utilizando da audiência cativa do aluno ali... Isso não é liberdade de expressão. Exatamente. Isso ultrapassa um desses limites. Então, os pais também, no seu direito de liberdade, têm a possibilidade de ir lá, através de uma ferramenta como essa, ir lá e falar assim, olha, com isso aqui eu não concordo. Eu quero que meu filho tenha acesso ao ensino. A português, matemática, história, geografia, mas eu não estou autorizando como pai, como mãe, não estou autorizando o professor a tentar trocar, subverter ali o que eu ensino em casa no que diz respeito a valor, a fé, isso não. A incentivar até um crime, por exemplo, vou fazer apologia contra a polícia militar. Absurdo isso, cara. A polícia que tem sai pais pra de defender alunos a que gente. são policiais militares. Isso. Então você está ensinando o filho a odiar o pai. Exatamente. Você entende a loucura disso? Eu fiquei que isso é um absurdo um negócio desse. Aí... Bom, diminuiu bastante a doutrinação nas escolas aqui em Goiânia, bastante. Essa foi uma ação que eu tomei em conta, que eu mais tenho orgulho, porque é a minha principal bandeira, né, cara? Proteger as crianças. Um professor, uma instituição de ensino não tem o direito de determinar quais valores da família daquela criança ela vai proteger e quais ela vai destruir. Sim. Qualquer criança que vai numa sala de aula, ela não é da escola, ela é daqueles pais. Tem 2 pessoas ali ou mais que dariam as vidas para aquela criança, sem hesitar. Então, é um desrespeito absurdo um professor, uma escola achar que não, essa criança aqui, eu vou colocar na cabeça dela o meu conjunto de ideias, o meu conjunto de valores. Não, cara, isso não pode. Essa criança pertence àquela família. Você tem que respeitar essa ligação. Lembra que eu falei do pai e o filho andando na rua de mão dada? Toda criança tem um adulto, tem um pai, tem uma mãe, tem alguém que dá a vida por eles. Tem que respeitar aquilo ali.
Então essa é... E eu trouxe resultado nesse sentido desde o início. Eu consegui pela primeira vez na história juntar assinaturas o bastante para a gente fazer a nossa frente parlamentar contra a doutrinação ideológica. Sim. Algo que nunca tinha sido feito antes, né? Eu consegui. Fiz a primeira subcomissão também de combate à doutrinação na Comissão da Educação. Fiz os seminários sobre isso. Então eu trouxe muita atenção para isso. Sim. E é isso que a gente precisava. Porque o que eles fazem é tão errado que só de você trazer a atenção e fazer com que os pais prestem atenção, eles se escondem. E num desses seminários é legal, Sim. porque a gente levou lá uma filha que foi vítima dessa doutrinação. Ela conta, tá no YouTube Nossa, isso. aquela história, né? Ela conta que ela comeu lixo, ela participou do Black Bloc, ela comia Por causa de um comia professor que convenceu Foi. ela a virar uma... Desculpa a palavra, mas uma ideológica. Que isso, cara. Eu falei mesmo. Já foi. E aí, legal que a mãe dela já tinha feito um vídeo contando a história da doutrinação. Mas aí o pessoal, que era pela Escola Sem Partido, pensou, mas aí a mãe falando, mas e se isso aí for mentira? Aí o Gustavo falou assim, não, então vamos chamar a filha pra falar aqui. E a menina foi lá contar. Gente, ela contando. É O que que ela fez por causa inacreditável, da é doutrinação que ela sofreu inacreditável. de um professor. E ela fala que ela comia lixo porque ela acreditava que isso ia de alguma forma salvar o planeta. Olha o nível de doutrinação Agora, que enfiaram na eu cabeça da vejo, menina. você disse muito bem que essa questão ela é sorrateira. Como é que os pais vão perceber que isso está acontecendo dentro de uma escola, por exemplo? Porque aqui você colocou o nome do projeto. Projeto Nossos Filhos. Uhum. É um site, é um aplicativo, é um É um site? site, aham. Um site. Mas como é que os pais vão poder observar esses detalhes? Aí eu falo muito nas redes, que é o Sim. seguinte, olha, você tem que conversar com seus filhos todos os dias. Ó, Primeiro, excelente, maravilha. os professores, não professores, porque eles não são os doutrinadores só estão conseguindo ter êxito na doutrinação dos nossos filhos porque os pais estão deixando de agir como os pais. O pai hoje em dia está terceirizando tudo. Pai, eu falo os pais, pai, Sim, sim. eles estão terceirizando demais. Eles acham que é só botar comida e pagar a mensalidade, que não. Você tem que separar um momento todos os dias para sentar e conversar com seus filhos. Excelente. Você tem que pegar o material e dar uma folhada. Você tem que perguntar como é que foi na escola hoje. E não basta só perguntar como é que foi na escola hoje. Você tem que saber as perguntas certas Sim. para se fazer. Então, quais são as perguntas certas? Você pega os seus filhos, aí, seu professor falou alguma coisa hoje sobre racismo, falou alguma coisa sobre patriarcado, machismo, falou alguma coisa sobre esquerda e direita, falou alguma coisa sobre mulheres, que são os pontos cruciais que eles usam. Meio ambiente, como é que é do negócio do aquecimento global? Então, você tem que saber, que daí quando falar isso pro seu filho já vai até... Pai, hoje a professora falou daquele trem. O quê? O tal do feminismo. Me conta, como é que foi? Aí ele conta, aí você vai ter a oportunidade lá de doutrinar seu filho. E nada. Bom, resumindo, você tem que estar antenado e você tem que saber pescar as informações. Excelente. Não adianta. E aí, meu filho, como é que foi a aula hoje? Foi boa? Foi boa, pai. Tá bom, meu filho não tá sendo doutrinado. Rapaz, enquanto seu filho tá falando, foi boa, pai, Sim. daqui 2 meses vai voltar da escola uma menina. Você entrega pro seu filho pra escola um menino, volta de lá uma menina. Ou um menine. Ou menino, Gustavo, sei lá o que tá E acontecendo. tem até caso, assim, de professores que não são doutrinadores, que fazem um bom trabalho, que são professores que preservam pelo ensino, só que aí o sistema, em algumas escolas, não permite que o professor tenha essa liberdade. Já tem uma escola que já vem com a cartilha do MEC ali, Sim. que já tem aquele conteúdo programado ali, totalmente Professores contra a sendo verdade. demitidos Professor por é não demitido. ensinar ideologia de gênero. Exatamente. Isso Fala acontece. assim, não, eu me Isso é recuso real, a ensinar cara. isso aqui. Ah, você Sim. tá demitido. Tem Ó, isso loucura. também. A minha mãe é professora e ela fala a cartilha que vem, o material que vem lá é horrível. Não, tem Exatamente. muita escola que tá Tem que arrancando seguir. páginas. Escolas assim que Eu arranca conheço casos páginas. que a escola, numa reunião de pais, a professora falando, tal página vocês vão arrancar, porque não tem condição. A escola é uma escola particular. A escola não compactua com esses valores, tá? E hoje os pais estão procurando essas escolas. Eu vou dar um recado aí, ó. Você que tem a escola que quer explodir de matrícula, tem uma escola que realmente ensina os valores da família. E declaradamente. Sem fleragem, sem esquerdismo, sem progressismo. Tá? Você vai ver, vai chover de pai e de mãe pra matricular seu filho na sua escola. Vai chover. Você não vai precisar fazer propaganda. Só no boca a boca. Eu conheço casos em Goiânia de escolas que falaram, aqui não tem essa fuleiragem. Aqui os professores são de direito, são conservadores e a gente vai respeitar os valores da família. Rapaz, não tem sala, não tem cadeira bastante pra esse povo mais. Eles estão desesperados, tendo que expandir a escola. E não é barata. Eu conheço E também. não é barata. Agora a questão ainda da carreira, né? Falando um pouco da carreira. Qual foi o momento desafiador que você falou assim, caraca, será que eu vou sair do outro lado desse trem aqui?
Pai, quando eu percebi que eu ia ter que trabalhar com a Amanda todo dia. É um desafio. Quando eu pensei, nossa, bicho, eu vou ter que encontrar com a Amanda, trabalhar com a Amanda todo Desafio, dia. desafio. Será que eu vou dar conta de enfrentar um chuzão? Beleza. Lula, inflação, INSS, tá, mas a Amanda, cara. É doído. Ainda tô indo pra São Paulo com ela semana que vem. É doído. Aham. Polícia Federal na minha casa, 6 horas da manhã, com a arma na mão, cara. Meu Deus do céu. Foi ali que eu falei assim, será que eu vou dar conta? Isso, cara. Qual é o próximo passo? Será que eles vão me matar? Quando eles chegaram na minha casa, alegando que eu havia... Foi tanta alegação absurda, cara. Que eu financiei o 8 de janeiro com Voltou no cota tempo, né? parlamentar Você iniciou o crime antes do de tempo. assumir como deputado. Tipo assim, é a coisa mais surreal. É o trem mais surreal da história. Antes de assumir como deputado, ou seja, antes de ter cota parlamentar, eu estava financiando o 8 de janeiro com cota parlamentar. A pessoa que fez esse relatório, ela é tão... Tipo assim, você vê claramente que foi uma ordem. Ó, escreve alguma coisa aí que eu preciso fazer busca e apreensão lá pra pegar o celular do Gustavo Gaia. Ah, o deputado Gustavo Gaia? Ah, tá bom, vou falar que ele tava financiando o 8 de janeiro. A pessoa não se atentou ao fato de que no 8 de janeiro eu ainda não era deputado. Sim. Caraca, Ó, olha como o trem foi que feito nas isso? coxas mesmo. Foi uma diarreia no negócio que o cara teve Você lá. tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse ainda. Eu tinha sido eleito, não tinha tomado posse, não tinha acesso a nenhuma da estrutura. Uhum. Depois, falando que eu ia abrir uma ONG, ou ICIP, vou falar ONG porque o povo É. entende melhor, né? É uma espécie de ONG, porque no futuro eu ia desviar a emenda. Cara, Olha a loucura. que doideira. Ah, não, isso aqui, ó, ele tava fazendo, ó, essas assinaturas aí tão estranhas. Então é porque lá no futuro, depois que a ONG recebesse emenda, que nunca recebeu emenda, É, nunca recebeu. Isso lá é no importante Minority destacar. Report, tá? Lá no futuro ele vai desviar essas emendas. Então, isso aí, manda manda a polícia lá na casa dele pra pegar o celular dele. E a outra, ó, lá na escola, no escritório de político dele, funciona uma escola de inglês. Eram 3 coisas, só essas 3. Aham. Funciona uma escola de inglês. É mesmo? Tá. Então foi o seguinte, manda a polícia lá investigar. Aí a polícia foi lá fingindo de pessoa normal, entrou no meu escritório, perguntou, aqui tem uma escola? Não, não tem não. Já não tem aula aqui? Não, não sei de escola aqui não. Aí ela foi lá, colocou no relatório que não tinha escola de inglês lá. E o Alexandre de Moraes, pera, então, manda a polícia federal na casa dele. Resumindo, um louco. Quando eu vi aquilo, eu falei, se eles são capazes de fazer isso, eles são capazes de fazer qualquer coisa contra mim. E detalhe, né, o processo, o Vitor Hugo, seu advogado, teve que ir até lá em Brasília, porque a busca e a apreensão em si só tá escrito assim, ó, sob sigilo, sob sigilo, sob sigilo, ou seja, E Por tudo quê? físico, tudo físico. não Caraca. tem explicação, entendeu? Aí ele teve que ir lá em Brasília pra tirar cópia. Aham. E como é que vocês lidam com esses ataques, com julgamentos, com expectativas? Como é que é isso pra vocês? É uma montanha-russa emocional. Tá? Tem dia, tem mês que eu tô querendo, né, Sim. chutar o balde, e não quer saber. Nossa, Sim. tem época que eu tô feliz quando a gente tem uma vitória ou outra. Mas só uma coisa que é legal sobre o Gustavo, essa pessoa aqui, é esse senso de responsabilidade. Quando ele falou que o pessoal sempre ele pergunta, eu tô te representando direitinho, isso realmente é uma coisa que pesa pra ele. Ele não fica falando isso, é um peso. Porque foi uma missão que foi dada por Deus e se você se colocou ali na brecha, então tem que fazer acontecer de alguma forma e fazer o certo. Mas eu vejo, você falava isso no começo, muito falar assim, gente, mais de 200 mil famílias confiaram em mim. É assim, essas pessoas acreditam que eu tenho que fazer um bom trabalho. Eu preciso fazer um bom trabalho, não por mim. Eu posso ser presa, a gente viu que a possibilidade disso acontecer, a polícia vai na minha casa. Mas essas pessoas acreditaram em mim. E isso quer dizer o quê? Que elas acreditam no Brasil. Teve um momento que elas acreditaram no Bolsonaro, ele plantou sementes, fez um trabalho inicial ali sozinho e hoje em dia isso multiplicou. E uma das sementes é o Gustavo nesse sentido. E ele fala assim, não, eu preciso representar essas pessoas. Então, esse senso de responsabilidade dele é muito legal. E ele consegue... Só um minutinho, tá me censurando. E ele faz isso com a gente... Só um minutinho. E uma coisa que é legal, que a gente que trabalha com ele, ele transfere esse senso de responsabilidade. Gente, vocês não estão só andando na linha porque vocês são cidadãos de bem, porque vocês querem fazer o certo. Mas vocês representam uma causa. Onde vocês levam valores e princípios. Não só do Gustavo Gaia, mas não só do Bolsonaro. Mas de um Brasil melhor. Então, andem na linha, tentem parecer que vocês andam na linha, aquela coisa da Bíblia também. É tão importante parecer quanto ser, né? Sim. E ele faz isso. Então, você vai comer, tem que prestar conta. Cadê a nota da marmita de R$10? Não tem marmita de R$10 mais, agora tá 20, 25, tá cara, a marmita tá cara. Tá cara a marmita, é uma crítica. Então, assim, ele consegue transferir isso pra gente, sabe? Às vezes eu nem tem coisa aleatória. Eu falei, putz, será que eu posso falar isso aqui e tal? Porque pode trazer um problema pro Gustavo ou pra outras pessoas também. Então ele consegue não só levar isso, essa preocupação, mas transferir isso pra gente também, sabe? Eu morro de medo, Muito cara. bom, cara. Porque assim, eu votei algumas pessoas lá atrás, antes de ser político, e aí eu vi essa pessoa virando outra coisa, né?
Aí, por exemplo, Cajuru. Um bom exemplo do Cajuru. Eu votei no Cajuru. Eu pensava assim, nossa, esse cara vai chegar lá, vai botar ordem no STF, cara, tal. Hoje eu fico pensando assim, cara, eu tenho vergonha de falar que eu votei nele. Tenho vergonha, porque o Cajuru não é só um político ruim, ele é uma pessoa que envergonha o nosso estado, né? Votei no Vanderlan. Rapaz, eu votei no delegado Valdir. Então, e eu fico vendo, cara, eu morro de medo. Eu falo, cara, eu nunca vou ser uma dessas pessoas, porque... Amém. Sabe, assim, imagina ser um Cajuru nos olhos dos outros, uma pessoa que você confiou, que foi lá e chegou lá e virou um motivo de vergonha. Então eu falo, não, eu não vou, eu vou ser o oposto. Eu vou fazer o seguinte, eu quero ser o seguinte, eu quero que a pessoa vote, aquela que votou em mim, ela votou com expectativa, eu quero entregar para ela o dobro. Eu quero surpreender essa pessoa. Eu falo assim, nossa, vou ter que fazer, mas cara, você tá fazendo um regaço ali, você tá, não imaginava que ia ser assim, não. É isso que eu quero entregar, sabe? Não ser uma decepção, mas ser um orgulho. Eu quero ser um orgulho, povo de Goiás. Amém. E dentro disso, o que te sustenta para você não entrar em colapso? Porque nós entendemos que existe uma jornada, você está nessa caminhada. Uhum. E nós falamos aqui de um momento de querer correr disso, entender que estava lá sem querer estar, mas está fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho. E agora passamos por uma fase onde você já compreende, entende que vai dar certo e você quer se sacrificar por isso, não é? Mas o que vai fazer você, vai te manter? Deus, eu acho sinceramente que a oração de milhares, talvez milhões de pessoas no Brasil hoje é o que tá segurando a gente. Tem dia que eu acordo e falo, de onde que tá vindo? Cara, já era pra eu ter desistido das pancadas. Por que eu tô aqui indo pra frente ainda? Eu acho que é a oração do povo. É minha filha, é meu filho, Deus. Mas eu acho que é essa oração que a gente recebe. Parece que dá pra sentir, sabe? Dá pra sentir. E o apoio quando a gente anda na rua. Legal. Né? A gente escuta muito assim. As coisas que eu mais escuto é: votei em você, tô com orgulho. E segundo, pessoas olham no olho do meu olho, no fundo do meu olho, assim, uma pessoa que eu nunca vi na vida, me encontra, olha assim e fala assim: não desiste, não. Excelente. Não desiste, não. Parece que ela sabe que tá daquela coisa que tá da vontade de desistir. Ela olha assim, não desiste, não. Aí eu falo, mas por que a gente só tá apanhando? Eu falo, pelo menos só o fato de você estar lá nos dá esperança. Só o fato de você estar lá. Você não precisa estar dando vitória, não precisa ganhar todas. Mas o fato de vocês estarem lá enche a gente de esperança. Aí eu, porra, cara, é muita responsabilidade. Então bora pra cima. É isso, é o que me sustenta. E a Amanda também me sustenta bastante. A Amanda. E eu Braço sustento ela direito. também. Então, Obrigada. A gente se sustenta. Obrigada. Excelente. Muito Ah, bom. legal, muito bom. Então, gente, uma coisa que a gente sempre se pergunta, né, quando a gente vai falar de uma pessoa desse nível de perseguição, de briga, a questão da sua segurança. É algo que te preocupa, a sua família principalmente, né? Porque imagina que quem tá de fora, né, é como se a gente estivesse vendo um super-herói que tem que usar uma identidade secreta, porque senão a família dele corre perigo. Já aqui no nosso caso aqui não existe identidade secreta. O pessoal, ele pode muito bem querer te prejudicar de alguma forma. Como é isso pra você? Bom, eu tenho uma segurança que ela me protege sempre, né? Que é a Amanda. Aí sim. A segurança é a Nádia. Cara, eu não me permito viver uma vida que não seja a vida de uma pessoa completamente normal. E o bom de eu estar fazendo isso hoje do lado com a Amanda, é porque tem coisas que eu falo que as pessoas não acreditam. É verdade, gente. Ele é maluco nesse nível mesmo. Eu não me permito ser uma desses políticos que anda com assessor pra cima e pra baixo. Pra mostrar, sabe? Porque coisa de ostentação. Chegar com 2, 3, 4 assessores. Eu dirijo meu carro, né? Eu faço as minhas coisas, eu resolvo meus problemas. Eu não gosto, não é que eu não gosto dos meus assessores, eu adoro eles, mas eu não gosto de estar andando sempre, porque eu sou uma pessoa normal. E eu cheguei aqui sozinho, estacionei meu carro, eu vim pra cá. Minha família jurou que você ia chegar aqui com os 3, 4. Eu não ando com assessor. Eu não ando. Proteção, bom, eu tenho meu porte de arma, porque foram tantas ameaças, né? Tanta gente querendo fazer maldade comigo que eu sim ando armado. Quando eu tô de moto, eu tô armado. Quando eu ando com a minha família, eu tô sempre armado. Mas é só isso que eu aceito de mudança. De resto, eu vivo um cara normal, né? Meu filho, minha filha, a gente vive minha vida. Com marmita. Não adoro. Meu almoço é marmita na cozinha lá do escritório, todo mundo junto. Com todo mundo junto. Zoando um com o outro. Não gosto de mudança, não me vê. Nunca, quando eu virar senador, que eu sei que eu vou virar senador, você pode ter certeza que eu vou mudar. Vai ser a mesma coisa. Eu não tenho paciência com esse povo que anda com 3, 4 assessores só pra mostrar que tem assessor. Sabe, que chega nos lugares com aquela entourage, aquela comitiva assim. Não tem paciência. Eu fui pra Anápolis ontem sozinho.
Deu trabalho, Aí a inclusive. minha equipe fica revoltada. Mas você foi pro evento, você foi sozinho? Fala, não, porque eu tô sozinho, me deixa em paz aqui. Né? Mas é isso, tem que proteger. É Deus protegendo a gente mesmo. Só Deus. Coloca a mão na vida de Deus, que é a melhor proteção que você tem. Legal. Então, agora, falar de futuro. A gente sabe que já falou aqui, deve ser 2026. Lá fora a gente comentou um pouco sobre o momento que o Brasil tá, né? Que tá na hora da gente lutar mais e você vai ser um caboclo que não vai correr da briga, que vai ser o contrário, né? Que vai estar representando a gente, que vai estar lutando a gente agora no ambiente do Senado. Quer que você fale um pouquinho pra gente de como que vai ser, o que a gente pode esperar, o que nós como eleitores brasileiros podemos esperar aí de você. Senador? Isso. Rapaz, botar o Brasil em ordem. O que é botar o Brasil em ordem? Primeiro, devolver as prerrogativas do Congresso que foram retiradas. O Congresso foi dissolvido agora com esse STF, com o Alexandre de Moraes. Inclusive, projetos que a gente tinha aprovado, eles vão lá numa canetada e desaprovam. Ou coisas que a gente não aprova, eles vão lá e aprovam, como aborto, droga. Melhorar a lei penal para que bandidos corruptos não sejam liberados como eles estão liberados, liberando todos sempre essas pessoas. Nós vamos retirar da cadeia os presos políticos que estão no Brasil, né, que é esses do 8 de janeiro, que não é só anistia, é acabar com qualquer punidade contra eles, que eles tenham uma vida normal, que não tem que casar com tornozeleira. Esse povo tem que voltar a viver a vida deles, criar um sistema na estrutura jurídica do Brasil para que corrupto, como Lula, jamais corra o risco de voltar a nenhuma espécie de poder. Pessoas condenadas por improbidade, por corrupção, jamais sentem nenhuma cadeira de poder no Brasil. E fazer um limpa no sistema judiciário brasileiro. Esse é o problema hoje. A esquerda, eles perderam na opinião pública. Perderam. Hoje, nós de direita, nós somos maioria esmagadora. Olha pras ruas. O que eles perceberam? Cara, a gente não consegue mais a opinião pública. Beleza, dane-se a opinião pública. Vamos controlar o judiciário. O judiciário prende quem a gente não gosta. O judiciário bota a gente no poder que a gente quer. Então vamos pegar o judiciário. Então nós vamos ter que fazer uma nova forma de escolha de ministros do STJ, de escolha de ministros do STF, uma forma que eles possam ser retirados se o trabalho deles não estiver sendo bom, e uma forma de que haja uma outra forma de filtrar e punir o que eles fazem, que não seja só o Senado, pode ser a Câmara dos Deputados também. Então é isso que nós vamos fazer. E outra coisa, isso para mim é a parte imediata que a gente precisa. Aí no Senado, como maioria, tem várias outras coisas, melhorar o sistema de filtro de doutrinação nas escolas, dar mais garantia para a polícia brasileira poder trabalhar sem ser criminalizada. Hoje o policial tem medo de enfrentar um bandido, porque quem vai preso é ele. Quem vai preso é o bandido, é o policial. Né? Eu colocar o gema, arranhou aqui. O policial é demitido e ainda vai preso. Né? Uma forma de punir juízes que vendem sentenças, que é uma epidemia que a gente tem no Brasil hoje. Diminuir os impostos, que a gente paga imposto demais, enxugar a máquina, fazer o que o Elon Musk está fazendo nos Estados Unidos, né? Com o Departamento de Eficiência Governamental. A gente tem que criar um Departamento de Eficiência Governamental do Brasil para acabar com o desperdício de dinheiro público, que tem muito. Mas é muito desperdício de dinheiro público, é muita secretaria, é muito ministério que não serve para nada. E enxugando a máquina pública, poder diminuir os impostos. Porque esse governo aprovou o maior imposto do mundo. O Brasil é hoje o país com o maior imposto do mundo. Né? Melhorar... Aí é um sonho meu. É um sonho que eu vou falar aqui. Acabar com as emendas parlamentares. O câncer da política é emenda parlamentar. Você sabe o que é emenda? Me explica, por favor. É o dinheiro que um deputado e um senador recebe para poder destinar onde ele quiser no seu estado. Cara, isso é o câncer da política brasileira. Eu não consigo te explicar aqui, eu vou ter que ir embora, mas vocês não têm noção de como isso destruiu a nossa política. O fato de um deputado ou um senador ter acesso a 40 milhões por ano para destinar como ele quiser. Cara, isso acabou com a política, mas é um sonho, assim, só muito tempo. Olha, nosso bate-papo está excelente, mas para finalizarmos aqui com chave de ouro, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os brasileiros que estão nos assistindo, para que eles possam carregar isso para si, para que acreditem ainda no que está por vir, não é? Enfim. Eu vou falar e vou deixar o Gustavo finalizar. Acho que... Obrigado, Amanda. De nada, Gustavo. Nenhuma ditadura, nenhum poder excessivo por parte daqueles que estão no governo, ele dura para sempre. A exemplo disso, a história. Né? Todo tirano que já se levantou, ele não está mais aqui. Toda pessoa corrupta que ousou roubar dinheiro, por exemplo, de pessoas idosas, de pessoas com deficiência, que precisam daquele dinheiro para sobreviver, para ter um mínimo de vida digna, para tentar, né? Porque não é fácil. Essas pessoas, elas não resistem ao tempo. Eu não vou resistir ao tempo, o Gustavo não vai. Então, dá para plantar boas sementes.
pegando o gancho aí do que você colocou no roteiro, eu realmente achei muito legal. Top. Dá pra plantar boas sementes. E a gente tenta, assim, na nossa falha, na nossa dificuldade, nas nossas limitações, fazer isso. Eu na comunicação, o Gustavo ali dando a cara, às vezes, quase literalmente a tapa. E pra mim é isso. Ter essa consciência de que a gente, primeiro, Deus é soberano. E ele tá no controle desse tempo. E todos estamos sujeitos à lei dele, que é severa. Então, toda ditadura que você levanta, ela cai. Os Césares caíram. Aquele cara da Alemanha caiu. Os outros caíram. E os do Brasil, eles vão cair também. Essa é a nossa esperança. Excelente, muito bom. De uma frase que eu acho que é importante agora, já que você falou, deixar uma mensagem, né? Tempos difíceis fazem homens fracos fazem tempos... Não, tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis e tempos difíceis fazem homens fortes. Cara, a gente está vivendo um dos tempos mais difíceis das últimas gerações. Nunca o mundo precisou tanto de homens fortes. Os seus filhos, os seus netos, que talvez não existem ainda, precisam de homens fortes. Tá na hora de a gente selecionar esses homens fortes. E tem muito aí querendo ir pra briga. E se você não é, seja um. Porque, outra frase, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Se você não tá fazendo nada, você não tá sendo bom. Você tá sendo um covarde. O tempo é difícil, seja forte. Junte-se a nós que a gente vai virar esse jogo. Show, muito obrigado, gente. Muito bom. Esse aí foi excelente. Muito obrigado, Nós pessoal. estamos Muito deixando as redes sociais aqui da Amanda, do Gustavo, a nossa também. Nos sigam aí, curte esse vídeo, comenta, manda para as pessoas que você vê que precisa acessar esse conteúdo, tá? A gente agradece muito que você tenha ficado com a gente até o final. É isso Bom, aí. é isso, Gustavo, obrigado. Muito Eu obrigado. que agradeço, mais uma foi um vez. prazer. Tamo junto. Valeu, Gabriel. Valeu. Valeu, Gabriel. Valeu. Valeu, Obrigado, Gabriel. Amanda. Gabriel, Obrigada, valeu aí, Gabriel. 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 Obrigada. Isso aí. Gabriel. É isso aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. É Até a isso aí, próxima. gente. Tchau, tchau. tchau.